Olá, meus queridos, vamos para a 8ª aula de matemática. Hoje é o quadrado mágico com frações e lição de casa 18, tá? Serão as páginas 155, 156, 183 e 184 da apostila do primeiro bimestre, tá bom? A apostila do segundo bimestre a gente começa só na semana que vem. Então, olha só. Aí na página 155 é o desafio final e é o quadrado mágico com frações. Então, tá pedindo assim: complete o quadrado com os resultados das operações indicadas a seguir. Depois encontre a soma mágica. Então, olha só. Tem aí um quadrado que tem as letrinhas A, B, C, D, E, F, G, H, I. Já tem um número na letra A, que é o número 1. E na letra I tem esse outro número aqui que eu vou explicar para vocês como a gente encontra esse tipo de número aqui e o que ele é, tá? Então, ainda aí na página 155 fala assim, ó. Ao encontrar os resultados das operações de cada quadro, escreva-os nos espaços correspondentes. Então, ela deu exemplo aí na apostila para vocês, como que ela encontrou esse número 1 da letra A, que já está preenchido lá no quadrado mágico, tá? Então, tinha lá 3/5 mais 2/5 deu 5/5, que é igual a 1. Como assim, né? Bom, primeiramente ela fez a soma normal de fração, que vocês já sabem, somou os numeradores, 3 mais 2, 5, e a gente repete o denominador, que também é 5. E 5 sobre 5 é igual a 1, tá? Veja o que fiz. Como o resultado da soma foi 5/5, escrevi o número 1, pois ele representa um inteiro em matemática, número 1. Então, vou representar aqui para vocês em forma de desenho para ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Como que eu represento essa fração 5/5 em desenho? Eu tenho 5 partes no total, então 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou pintar as 5 partes. Eu pintei tudo no meu desenho. Se eu pintei tudo no meu desenho, eu não pintei um inteiro, tá? Então, o desenho fica mais fácil, olha lá, ó. Se eu tenho 5 partes e eu pintei as 5 partes, então eu pintei um inteiro. Vamos pensar no chocolate? Vamos pensar na comida? Se eu tenho uma barra de chocolate que está dividida em 5 pedacinhos e eu como 5 pedacinhos, o que eu comi? Eu comi uma barra inteira, tá? Então, pessoal, não acontece só com o número 5, pode ser qualquer número. Sempre que o numerador for igual ao denominador, a gente pode representar ele como número 1, tá? Se eu tenho lá 2 meios, 2 sobre 2 vai ser igual a 1. 8 oitavos, 8 sobre 8 também vai ser igual a 1, tá? Então, sempre que o numerador for igual ao denominador, a gente pode representar ele igual a 1 inteiro, tá bom? Foi isso que ela fez aí. Agora, na letra B, que é o mais importante, que é uma coisinha nova aí, que vocês precisam prestar um pouquinho de atenção. Na apostila, a professora ela explica de um jeito, mas eu quero explicar para vocês de uma maneira que eu acho muito mais fácil, tá? Então, olha só o que aconteceu na letra B, ó. Era 7 oitavos, mais 6 oitavos, mais 5 oitavos. Então, ele somou, né? 7 com 6 vai dar 13, 13 com 5, 18. O que ele fez com o denominador? O que a gente faz com o denominador? A gente só copia. Então, deu lá, ó, 18 sobre 8, 18 oitavos, tá? Igual, aqui as flechinhas, ó. Desse 18 oitavos, ele separou. Ela fez 16 oitavos mais 2 oitavos. Se a gente pega o 16 e divide por 8, quanto que dá? 2, né? 16 dividido por 8 é igual a 2. E esse 2 oitavos aqui foi o que sobrou. Olha o que ela está falando. Converse com seus colegas sobre os esquemas que montei para explicar meu raciocínio. Então, só observando aí, né? Tentem pensar o que foi que ela fez. Mas eu vou explicar para vocês de uma forma um pouquinho mais fácil, tá bom? Então, olha só. Letra B aqui, que eu já falei para vocês. Somou os numeradores, copiei o denominador. Então, eu vou pegar esse 18 oitavos e eu vou escrever ele de uma forma simplificada, tá? Eu preciso escrever ele de formas separadas. Por quê? Percebam que o 18, ele é maior que 8, né?
E a gente estava vendo até agora, em todas as frações, que sempre era o denominador, era o número de baixo, que era maior que o número de cima, que o numerador. E nesse caso aqui, quando a gente fez a soma, o numerador ficou maior que o denominador. Pensa comigo, como que eu vou representar isso aqui em desenho, não é? Então, né, olha lá, o numerador ficou maior que o denominador. Eu vou separar em partes esse 18, tá? Eu vou me basear ao denominador, ao número de baixo, ao 8. Então, do 18, eu vou tirar 8. Quanto vai sobrar? 10, né? Aí, do 10, eu vou tirar 8. Então, olha só como que vai ficar, pessoal. Eu vou pegar 8 oitavos mais 8 oitavos. Vou fazer essa soma aqui. 8 mais 8 é igual a 16 e repete o número de baixo, o denominador. Tá, para o 16 chegar para o 18, quanto que falta? 16, 17, 18. Falta 2, tá? Então, olha só, eu vou fazer 16 oitavos mais 2 oitavos, que é igual a 18 oitavos, tá? Então, eu vou representar isso aqui, ó, em forma de desenho. Então, 8 oitavos são 8 partes, e eu vou pintar as 8 partes. Lembra que quando o numerador é igual ao denominador é igual a 1. Aí tenho mais 8 oitavos lá, ó. Então, de novo, 8 partes, vou pintar as 8 partes. Então, 8 sobre 8 oitavos é igual a 1. E o que vai acontecer com 2 oitavos? Eu vou pintar duas partes de 8. Então, olha como que vai ficar o meu desenho agora. Eu não faço mais um desenho para representar essa fração. Nesse caso, eu tive que fazer 3 desenhos. Lembrando que o número de baixo, o denominador, ele é o número de partes que eu tenho que dividir o meu desenho. Então, ó, aqui tem 8 partes, aqui 8 partes e aqui 8 partes. Como que eu vejo quantas partes eu vou pintar? É o número de cima. Então, eu tenho 8 oitavos mais 8 oitavos. Pintei os dois, que vai dar 1 cada um. E os 2 oitavos, pintei duas partes. Então, olha só. Esse 1 e 1 aqui, eu vou somar. E 1 mais 1 são igual a 2 inteiros. Então, eu vou ter 2 inteiros. E esse 2 oitavos aqui, né, ele vai continuar. Então, olha como que eu vou representar esse meu 18 oitavos agora. Eu vou representar ele como 2 inteiros e 2 oitavos. Pessoal, isso aqui, ele é chamado de número misto, tá? Lembra misto? Significa o quê? Né? Misto. Misturado. O que eu tenho misturado aí? Eu tenho misturado número inteiro com fração. Lembra do sorvete misto lá de sorveteria? O que é o sorvete misto? São dois sabores, né? São duas coisas misturadas. É o que vai acontecer aqui também com o meu número misto. Eu tenho duas coisas. Eu tenho o número inteiro e tenho a fração, tá? Então, vamos lá recapitulando, tá? Eu tinha uma fração onde o numerador era maior que o denominador. Eu tive que pegar essa fração e dividir ela em pedacinhos para eu poder representar em desenho. E o que eu fiz, né? Eu sempre tenho que me basear no número de baixo, um denominador. Então, era 18 oitavos. Eu tirei 8 oitavos e depois eu tirei mais 8 oitavos, que deu 16 oitavos. Só que para esse 16 chegar no 18, né, que era o resultado da nossa soma, estava faltando quanto? Estava faltando 2, tá? Então, ficou assim, 8 oitavos, mais 8 oitavos, mais 2 oitavos. Só que esse 8 oitavos aqui, a gente já aprendeu, né, na tela anterior, que ele é igual a 1 inteiro. Só que eu tenho 2 inteiros. Eu tenho 1 inteiro mais 1 inteiro. 1 inteiro mais 1 inteiro, 2 inteiros. Por isso que ficou esse 2 aqui na frente. E o que sobrou da minha fração? 2 oitavos, tá? Então, eu tenho aqui 2 inteiros e 2 oitavos. É assim que eu leio esse meu número misto, tá bom? Pessoal, olha só. Agora, na página 156, vocês resolverão a letra C, D, E, F, G e H. E os resultados dessas somas e dessas subtrações, vocês colocarão lá naquele quadrado mágico com frações, tá? Eu coloquei uma atenção aí para vocês. É necessário simplificar as frações sempre que possível, tá?
todas elas. Então, vocês vão fazer 7/8 menos 3/8. O resultado que der, simplifica. O que é simplificar? Tá? Deixar ela da forma reduzida. Como que eu faço isso? Fazendo divisão. Tá? Lembra que a gente encontra, né? Frações equivalentes utilizando a divisão? Então, simplificar é a mesma coisa que dividir, deixar essa fração pequenininha, tá? Então, vocês têm que dividir, às vezes uma, às vezes duas, até o momento que não dá para dividir mais, tá? Até a professora está falando aí, ó, observe se é possível encontrar uma fração equivalente na forma irredutível. O que é forma irredutível? Deixar a fração pequenininha, de uma maneira que não dá para dividir mais nem o número de cima, nem o número de baixo, tá? Então, presta bastante atenção. O que pode acontecer também aí nas de baixo? Pode ser que vocês tenham que simplificar na forma de número misto, igual eu expliquei na tela anterior, tá? Então, o que vocês têm que observar? Quando o numerador for maior que o denominador, vocês têm que transformar essa fração em número misto, tá? Separando em partes, sempre observando o número de baixo, vocês seguirem pelo número de baixo, tá? E é isso daí, pessoal. Vocês tentem fazer. Qualquer coisa, depois eu vou fazer a correção desses exercícios explicando um por um, tá? Mas pelo menos, ó, as subtrações e as somas vocês conseguem fazer tranquilamente. E simplifica tudo que der para simplificar, tá bom? Agora, a gente vai para a lição de casa 18, lá na página 183. Tá bem simples de fazer, tá? Vou dar uma breve explicação aqui para vocês, ó. O número 1. Observe os gráficos que representam 3 frações equivalentes. Depois, escreva mais 3 frações equivalentes a elas. Use as tiras de equivalência caso necessário. Eu acho que não vai ter necessidade, tá? Então, olha só. Tem 3 desenhos aí e na frente 3 frações que representam esses desenhos, tá? Observem que esses 3 desenhos, eles estão representando a mesma quantidade. Então, tá óbvio pra gente que essas 3 frações, elas são o quê? Equivalentes, né? Elas estão representando a mesma quantidade. O que vocês precisam fazer nos quadrinhos aqui embaixo, ó? No primeiro, vocês vão escrever para mim uma fração equivalente a 1/2. Lembrando que para encontrar uma fração equivalente pode ser por multiplicação ou divisão. Nesse caso aí só dá para multiplicação, tá? Depois vocês vão pegar aqui, ó, 2/4 e vão encontrar uma fração equivalente para mim aqui no segundo quadradinho. Essa pode ser por multiplicação ou divisão, qualquer um que vocês quiserem, tá? E a terceira fração, 8/16, também vocês vão me dar uma fração equivalente aqui no terceiro quadradinho. E essa, pessoal, observem que ela tá bem mais fácil de fazer ela, encontrar a fração equivalente, utilizando a divisão. Tá bem claro aí que fazendo divisão vai ficar muito mais bonitinha, muito mais simples, né? O que a gente tem sempre que pensar? Quanto menor for a minha fração, melhor, tá certo? Gravem isso aí na cabecinha de vocês. Agora, no exercício 2, também, bem facinho, tá pedindo assim, registre a fração que corresponde à parte pintada em cada desenho. Em seguida, escreva uma fração equivalente para cada uma. Então, no primeiro quadrinho, vocês vão escrever a fração que está representando este desenho. Conta o número de partes, vê quantas partes estão pintadas. Escrevam a fração no primeiro quadrinho. E no segundo quadrinho, vocês vão escrever uma fração equivalente a essa, tá? Lembrando que pode ser por multiplicação ou divisão. Aqui no de baixo a mesma coisa, vocês primeiro vão ter que escrever a fração que representa esse desenho. Então, conta quantas partes tem. Cuidado, ó, esse desenho está dividido ao meio, tá? Então, tem que contar as partes de cima e as partes de baixo. Então, vocês escrevam a fração que está representando esse desenho. E depois, na frente, uma fração equivalente a que vocês encontraram do desenho, tá? Na página 184, é a continuação desse exercício 2 aí. Então, a mesma ideia. Primeiro quadrinho, vocês vão representar a fração do desenho, tá? E no segundo quadradinho, vocês vão representar uma fração equivalente à primeira fração.
podendo ser por divisão ou multiplicação, tá bom? E ainda na página 184, exercício número 3, pede lá, ó. Nos gráficos, pinte as regiões que representam as frações colocadas a seguir, de maneira que elas sejam equivalentes. Então, a primeira fração é 2/6. Já tem o desenho aí na frente. Vocês vão pintar quanto equivale 2/6 nesse desenho. Olha no de baixo. No de baixo, o numerador está uma interrogação. Por quê? Quem que vai ter que colocar o número nessa interrogação aí? Vocês. Tá? Ele está pedindo que o desenho de baixo e a fração de baixo seja equivalente à de cima. Então, depois que vocês pintarem, vai ficar bem fácil de ver a fração equivalente do de baixo, tá? E o número 4, registra abaixo como você descobriu a parte a ser pintada para representar a segunda fração. Então, o exercício 4, ele faz parte do exercício 3. Então, primeiro vocês têm que resolver o 3, encontrar o número que está faltando lá na interrogação, para vocês poderem registrar aí no número 4 como que vocês descobriram a parte a ser pintada. Como vocês descobriram que tinha que pintar tantos quadradinhos aí no de baixo, tá? É isso que vocês têm que escrever aí no número 4 para mim, tá bom? Pessoal, então as correções serão na 9ª aula, tá? Provavelmente na quinta-feira à noite ou sexta-feira de manhã já tem um vídeo da correção desses exercícios. Então já façam todas hoje mesmo, assiste o vídeo inteiro, façam os exercícios aí. Qualquer dúvida, me manda mensagem ou pelo Clipe Escola ou pelo WhatsApp, tá? Que eu vou ajudando vocês. E depois vocês assistem as correções, tá bom? Lembrando, se tiver dúvida, anotem para me perguntarem na aula online, combinado? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.